Oi, oi! Sejam muito bem-vindos a mais uma live de perguntas e respostas no programa Pergunta para Dengo. Então eu quero ver aí quem vai ter pergunta para perguntar para Dengo hoje. A minha pergunta, uma dúvida em relação a call center. Eu tenho uma análise ergonômica para elaborar de um call center. E busquei no histórico da empresa aquela medição de cabeça mecânica do ruído. Eles têm uma medição que foi realizada assim que eles mudaram os headsets deles. Como é que eu vou assim afirmar que é preciso medir novamente ou não? Como é que você avaliaria essa situação dessa empresa? Porque é uma medição bem específica, bem cara, é bem complicado. Muito interessante tua pergunta. Então, 2 pontos. Quanto tempo faz que foi realizada? Quando que iniciou essa empresa? Você tem esse dado? Então, eu tenho. Ela começou em 2014 e acho que foi feito em 2017, 16 ou 17 a medição. 4 ou 5 anos, interessante. Sempre que eu encontro casos assim, eu procuro lá nos documentos da empresa, eu olho essa análise, esse laudo, provavelmente tem um laudo, e eu procuro saber se dentro desse laudo tem alguma validade, porque geralmente tem. Pelo menos os laudos que eu já tive contato não foram muitos não, foram 2 ou 3 laudos dessa avaliação de ruído, só para o pessoal entender, né? Às vezes o pessoal não entende do que a gente está falando. No call center tem uma avaliação diferenciada, de um ruído diferenciado, onde é avaliado o ruído dentro do headset, né? Quanto que tá ali por dentro, porque é um ruído diferente. Tem um pouquinho do ruído externo que entra e mais o ruído que ele tá utilizando, que ele tá ouvindo o cliente do outro lado. E aí uma medição com equipamento mais caro, uma medição mais detalhada, com aquela cabeça e tudo mais. Tem 2 formas de fazer, né? Com aquela cabeça ou colocando o aparelhinho aqui. E aí, as 2 ou 3 vezes que eu tive contato com isso, no próprio laudo da empresa, tinha quando que aquela empresa deveria fazer de novo. O que a gente tem que considerar é o que está nesse laudo, porque tem um laudo que a empresa deixou lá. E aí eu vou avaliar se tem uma recomendação de novas medições, não é isso? Entendi. Isso. Entendi. Então é o primeiro passo, porque eu levantei tudo que eles têm e na verdade o que foi feito antes desse que eles me pediram para elaborar foi laudo. Tem uma confusão lá. Foi um laudo ergonômico feito no último ano de 2018. E aí tá tudo uma confusão, né? E aí eu vou aproveitar para poder, junto com a mentoria, junto com esse treinamento que eu tô fazendo, melhorar essa condição. Essa primeira é o meu desafio. É a primeira empresa que eu vou atender. Deixa eu socorrer aqui. Boa sorte no teu trabalho e com o bebê aí. Tá bom, obrigada, Débora, obrigada. E aí, gente, quem mais quer entrar? Manda aí no chat. Eu tenho uma pergunta que eu te chamo ao vivo e eu te ajudo aqui ao vivo nas suas dificuldades, nas suas dúvidas. Dica de como adaptar a cadeira em home office que não tem regulagem, né? Então vamos lá. Quando no home office uma cadeira não tem as suas regulagens, a gente precisa sim adaptar mesmo assim. Quem estava na live do meio-dia viu que eu falei, pessoal, a gente precisa fazer o nosso papel de ergonomista mesmo quando a gente não consegue ter um mobiliário adequado, né? Então, o que a gente faz? Se é uma cadeira no seco, que não tem estofamento,
a gente precisa orientar para esse trabalhador sentar assim em cima de uma almofadinha. Sim, pessoal, eu sei que não é 100% ergonômico, mas entre uma cadeira no seco, né, crua, sem nenhum estofamento, é melhor colocar uma almofadinha, tá? Ou um travesseiro pequeno que não atrapalhe e tudo mais, tá? Segunda situação, se essa cadeira, às vezes é uma cadeira grande, às vezes tem umas cadeiras grandes que não tem que sobra espaço, e quando sobra espaço dessa cadeira, para os profissionais que são de baixa estatura, tipo eu, tá sobrando cadeira, então eu não me acomodo. O que acontece? Eu fico longe do meu encosto de costas, né? Então, qual é a recomendação? Também colocar uma almofadinha pequena, acomodando da lombar para cima, tá? Não precisa ser lá do bumbum, da lombar para cima, para fazer essa acomodação para eu poder encostar as minhas costas nesse encosto adaptado. Tá? Então, essa é a segunda situação. A cadeira, que não é uma cadeira de escritório, ela não vai ter as regulagens de altura. Só que mesmo assim, eu preciso me atentar se o meu pé está encostando no chão. Às vezes, mesmo cadeiras de jantar e de sala de estar, a gente sente e não consegue alcançar o pé no chão. Então, a gente orienta este trabalhador, caso isso aconteça, para colocar um caixotinho para apoiar os pés em cima, ou caixas de sapato para apoiar os pés em cima, porque ele precisa acomodar os pés no chão ou numa superfície. Uma coisa é a gente ficar jantando ali com um pouco com os pés pendurados sem encostar no chão. Quem é de alta estatura não conhece, não sabe o que é isso, não tem esse problema, né? Quem é baixinho sabe. Então não tem problema a gente ficar 10, 20 minutos comendo, jantando, tomando café, almoçando, sem encostar o pé no chão. O problema é quando eu fico 8 horas trabalhando, então eu preciso fazer essa adaptação. E caso essa cadeira que não tem nenhuma regulagem de home office, né, uma cadeira normal de jantar, de sala de estar, caso essa cadeira ela seja muito discrepante com a mesa, ou seja, a mesa é alta e a cadeira é baixa, então o trabalhador vai ficar trabalhando com os braços elevados para alcançar no computador, né? Neste caso, também é recomendado colocar aí uma almofada mais alta, geralmente é para quem tem a estatura mais baixa, colocar uma almofada mais alta onde eu sento e eu fico mais alta para poder trabalhar nesse posto de trabalho sem regulagens. Eu sei que para algumas pessoas isso pode parecer um crime, essas adaptações caseiras, mas a gente tem que também ser profissional da ergonomia, mesmo quando a gente não tem os recursos, porque é o que a gente está vivendo agora. O Maicon, não sei se o Maicon tá aí, ele tinha enviado, porque a gente abordou sobre o suporte de altura de notebook, que muitas pessoas no home office não têm. E aí ele falou que ele tinha feito um suporte para notebook com cano de PVC, super prático e barato. Eu acredito que se a gente ir lá no YouTube dar um Google, vai aparecer facilmente alguns vídeos de tutorial para fazer. Ai, Débora, mas isso não é ergonomicamente correto. Eu sei que não é, mas a gente tem que se adaptar como profissional também para a fase que a gente está vivendo agora, que nem todo mundo tem os recursos necessários e disponíveis para a gente dar um mega treinamento e orientar da melhor forma possível ergonomicamente. Então, parabéns para o Maicon que fez esse trabalho bacana, tá? Tinha perguntas hoje ao meio-dia, 2 pessoas enviaram, relacionadas a quanto cobrar por um treinamento de ergonomia online, né? E aí eu te respondo, eu não alterei os meus valores por dar treinamentos de ergonomia online, tá? Eu fiz, né? Eu dei uma bonificação, um desconto para quem já era meu cliente, tá? Por forma de gratidão e também pelo período que a gente estava vivendo e tudo mais. Mas você não precisa reduzir o seu valor de treinamento que você já estava presencial só porque é online, porque o valor deste treinamento é o mesmo. E eu diria que até é mais importante, porque um treinamento de home office, para quem já assistiu a live do meio-dia, viu que é mais complexo e tem mais informações, a gente precisa fazer um estudo antes de cada empresa e dos funcionários
para fazer um treinamento mais adaptado para a realidade deles. Então, se você assistiu a live, você viu que não tem um valor inferior deste treinamento só por ser online, muito pelo contrário. Se você fosse colocar, né, esse tudo no pacote, você veria que iria dar um pouquinho mais de trabalho fazer online até mesmo do que o presencial. Então, você pode cobrar exatamente o mesmo valor que você já cobrava nos seus treinamentos presenciais. Não tem por que reduzir, tá? E lógico, né? A gente tem nossas situações particulares. Se você quer dar uma bonificação, quer dar um desconto, aí é critério seu, mas não precisa modificar o valor que você já fazia de treinamento antes, tá? A única diferença é que antes você gastava lá, sei lá, 2 litros de gasolina para chegar no cliente, agora você não gasta mais isso. Então, se você quiser dar um desconto, pode ser uma bonificação do transporte que não vai mais ter. Então, quanto que você gastaria de combustível e tudo mais, né? Eu cobro valor por quilômetro rodado, quando eu acrescento isso nos meus custos, né? De cada trabalho que eu faço nas empresas. Então, você pode fazer isso, mas não dá desconto porque é online. Porque tem o mesmo valor, né? Por exemplo, nessa pandemia eu mantive o meu Pilates. Eu faço Pilates como aluna, né? E não como instrutora. E eu mantive o meu Pilates da mesma forma. Eu não tenho nenhum daqueles mega equipamentos em casa, mas o valor se manteve o mesmo. E eu não pedi desconto também, porque eu sei que o valor do Pilates para mim, ele é indiferente. Eu preciso muito, faz muito bem para mim, e eu não desvalorizo essa aula, essa hora da professora e tudo mais, porque é online. Eu pago o mesmo valor, lógico, eu tô louca para voltar, porque os equipamentos são maravilhosos, enfim, mas não, entende que não é uma justificativa de ser online para pedir o desconto ou cobrar menos, a não ser que é aquilo que eu falei, não, você vai descontar uma taxa de deslocamento, né, que você não tá tendo mais esse deslocamento, esse custo de combustível. Aí tudo bem, é um critério seu, tá? E para quem é fisioterapeuta, né, a ergonomia é multidisciplinar, todo mundo sabe disso, mas como a minha graduação de base é fisioterapia, eu tenho mais conhecimento para falar. Então, para quem é fisioterapeuta, é só ir lá na tabela de honorários do conselho, né, do nosso conselho, que é o COFITO. Para quem é terapeuta ocupacional também, né, eu acredito que a tabela seja a mesma de honorários, e tá lá exatamente quanto custa um treinamento, uma palestra de ergonomia, fisio do trabalho. Você pode sim se basear naquela tabela do conselho, tá bom? O Alexandre tinha enviado uma pergunta às 12, né, na almoço com ergonomia, sobre quanto tempo de treinamento, né, treinamento mínimo. Quando é um treinamento de ergonomia global, né, de forma geral, não é específico de manuseio de carga, não é específico de call center, não é específico de operadores de checkout, geralmente supermercados, eu utilizo 1 hora como treinamento global, tá? Às vezes passa um pouquinho, dá 1h10, às vezes dá 50 minutos, de acordo com aquela turma, né? Aquela turma que tá ali interagindo, as dúvidas que tem e tudo mais. Mas para você colocar no teu portfólio de serviços e para você também fazer a tua cobrança, né, o teu orçamento, considere 1 hora. Só que é aquele negócio, tudo vai depender do quanto de conteúdo, de auxílio você vai entregar para essa empresa. O meu treinamento eu consegui compilar em 1h10, né? Porque é só informação relevante mesmo. E aí eu passo para eles e tenho uns minutinhos para tirar dúvida também, tá? Então, se você estruturar em 1 hora, né? Geralmente encaixa esses treinamentos mais gerais, né? Não de situações específicas. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Pois é, Débora, eu queria saber a respeito dessa pergunta aí que eu já tinha feito, né? Sobre o apoio para os braços, que eu posso utilizar a mesa também como apoio ou não, o que é o ideal realmente, porque a gente lê muitas coisas, estuda algumas coisas, né? Mas como que eu posso adaptar no home office, se eu não tenho um apoio, eu posso apoiar na mesa, mesmo sem ser mesa asa delta. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso.
E também eu queria saber a respeito de, nessa quarentena, né? Vamos voltar a trabalhar e tudo, mas com algumas restrições, não é isso? Então, assim, a respeito da ergonomia no geral, da avaliação ergonômica, porque eu trabalho assim, eu faço avaliação ergonômica de acordo com a demanda de cada setor, entendeu? Da empresa. Então, é demandado. Tal setor tá precisando que faça uma avaliação ergonômica, tem muita doença ocupacional, então o setor demanda isso para o nosso setor de saúde ocupacional, nós vamos até lá e aí a gente faz essa avaliação. Agora, como está tudo restrito, eu queria a sua opinião a respeito disso. Uma ideia de como que a gente faz? Porque em cada sala tem no mínimo, sei lá, agora eu não sei quantas pessoas vão ter, na verdade, né? Porque agora é por metro quadrado que vão deixar os servidores. Então, não sei, na verdade, quantos que vão ter em cada sala nessa volta. E outra coisa é a respeito da ginástica laboral. Porque lá também a gente funciona com o setor, certo? A gente não pega todo mundo da empresa, coloca numa sala para fazer a ginástica, determinada hora é a ginástica. Não funciona dessa forma lá. Então, o que é que funciona? A equipe vai até o seu posto de trabalho, certo? Até o seu setor, que são vários setores que tem na empresa, e aí a equipe faz a ginástica laboral com aquelas pessoas do setor. São 10 em cada setor, 15, 5, e aí cada setor tem o seu horário para realizar, mas ninguém sai do seu posto de trabalho para realizar a ginástica laboral. É feito lá mesmo. Não tem uma sala exclusiva para isso, é feito na própria sala, entendeu? Então, assim, vai ser de 10 que tinham na sala, vai passar a ser 5, digamos assim. Então, eu quero uma dica. Como que vai ser? A gente ainda está trabalhando essa volta, entendeu, Débora? Se a gente faz um trabalho online, como que vai ser, já que não pode aglomerar, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Tá bom? Você é físio? Eu sou físio e tenho pós em fisioterapia do trabalho e ergonomia. E você é CLT de uma empresa ou prestadora? Não, eu sou comissionada. Contratada. Tá. Contrato. E é uma empresa pública, pelo que você falou. Isso. Tá. Vamos por partes. Tem algumas perguntas, eu até esqueci algumas no meio do caminho. Primeiro, você comentou do apoio de... Falei demais, né? Não, tá tudo certo, mas às vezes eu não consigo memorizar tudo. Qualquer coisa você me lembra de novo. Primeira pergunta foi do apoio de braço, né? Isso. É uma cadeira, estamos em home office, não temos uma cadeira de escritório, né? Estamos trabalhando com a nossa cadeira da cozinha, tá? Não tem problema você não ter apoio de braço, desde que se a mesa tiver espaço suficiente para acomodação dos meus braços em cima da mesa, tudo bem. Não tem problema não ter o apoio de braço. Para quem não... Mesmo só te interrompendo aqui um pouquinho, mesmo que a mesa seja um pouquinho mais alta, não vai fazer uma elevação de ombro, alguma coisa desse tipo, como é que eu posso compensar? Aí é o que eu acabei de falar na pergunta anterior. Se a mesa é alta e a cadeira é baixa, tem que colocar uma almofada alta para dar uma elevada e diminuir essa diferença de altura. Porque você tava na live do meio-dia? Sim. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu peguei ainda alguma coisa. Lembra que eu falei que a altura ideal da cadeira em relação à mesa, como que eu regulo? Tem gente que regula achando que é encostando o pé no chão. Isso é uma falácia. É o maior mito
É o maior mito da ergonomia e os profissionais replicam essa informação errada. Eu só considero a altura da cadeira com os meus pés no chão se a minha mesa tem regulagem de altura. Se a minha mesa não tem regulagem de altura, a minha referência para regulagem de altura de cadeira não é o pé no chão, e sim a prega do cotovelo na mesma linha da borda do tampo superior da mesa. Meu ombro está relaxado, meus braços estão relaxados ao longo do corpo, e a altura da cadeira ela tem que me levar de encontro com o meu cotovelo na borda Da mesa, no tampo da Como mesa. uma extensão, né? Isso, como uma extensão da sua mesa. O apoio para os braços serviria como uma extensão. Perfeito. Tem gente que não sabe, mas o apoio de braços, ele foi criado, desenvolvido e até está nas normas, porque na época usavam-se bandejas de teclado. E hoje não temos mais isso. Então as bandejas, elas não têm um comprimento, ou seja, uma profundidade igual de uma mesa. Uma mesa, o mínimo dela normal é 60 centímetros. Uma bandeja de teclado tem 30, 25. Então o apoio de braço ele foi desenvolvido para ser a extensão dessa bandeja que falta espaço para o braço. Hoje as mesas não são mais assim. As mesas, o teclado fica em cima, tem espaço, e a mesa tem mais de 60, tem no mínimo, né, 60 centímetros de profundidade. Então eu posso tranquilamente não ter um apoio de braços se eu tenho uma mesa que ela me permite essa profundidade, esse comprimento, onde eu apoio meus braços em cima, de uma forma tranquila. O Denis mandou, tem a questão das quinas que tem que ser arredondadas, mas lá na casa do meu trabalhador no home office, só Deus sabe. Como é que eu vou saber? No meio-dia eu falei que a gente consegue rodar uma pesquisa no Google Forms antes de dar o treinamento para entender a realidade daqueles funcionários. Pode ser uma pesquisa anônima, né? Mas para eu saber o que eles têm e o que eles não têm para eu formular o meu treinamento exatamente de acordo com a realidade deles. Não adianta eu falar, você tem que ter quina arredondada, você regula assim assado sua cadeira, você regula assim assado seu suporte de monitor, se ele não tem nada disso na casa dele. O meu treinamento vai ser um lixo, ele não vai servir de nada para ele, porque não está condizendo com a realidade, né? Então, assim, por exemplo, isso aqui é um suporte para antebraço, né? Isso aqui, ele substitui 100% uma quina de mesa arredondada. Eu não preciso ter uma quina de mesa arredondada se eu tenho esse suporte de antebraço e eu coloco no início da mesa. Se o meu trabalhador não tem isso na casa dele, sem problemas, ele pode usar como que é o nome daquele papel, tipo uma cartolina, mas ele é mais macio? Eu sei, não tô lembrando agora. Quem que vai lembrar e vai mandar aí no chat, que dá uns brancos? É só ele pegar um emborrachado. Obrigada, Adriana. Papel emborrachado. É só ele comprar. EVA. Obrigada, Ed. É só ele comprar 30 centímetros de um EVA preto e colar na borda dele. Pronto. Resolvido. Então, assim, a gente tem que adaptar para a realidade deles. Eu não posso falar para eles que eles têm que ter uma borda arredondada na casa deles. Eu não posso obrigar que eles comprem um suporte de apoio de braço assim. Agora, um EVA custa R$1. Isso eu posso dar de orientação no meu home office, que eu vou dormir à noite tranquila. Porque eu sei que não é o mais ergonomicamente correto. Eu sei que isso que eu estou falando, se for ouvido daqui 5 anos que não existe mais pandemia, vão me crucificar. Você tá doida? Ergonomista recomendando EVA na borda da mesa? Entendeu? Tudo bem, eu sei que não é o 100% correto, mas o que nós temos hoje? A gente está vivendo num processo totalmente diferente que a gente nunca passou. Então, a gente tem que nos adaptarmos como profissional para poder levar uma ajuda genuína para esses trabalhadores. Entre eu ter o meu perfil, a minha imagem como profissional, como
ergonomista de sucesso que só fala coisas que estão nos livros, nas normas, eu prefiro ser essa que tem criatividade, mas que ajuda de forma verdadeira os profissionais lá na casa deles, né? Então a gente tem que se adaptar. Acho que essa primeira pergunta fechou, né? Sim. Tá? A tua segunda pergunta era sobre como ficariam a ginástica, né? Isso. Uhum. Assim, ó, o que acontece? Lá na sua empresa, onde num posto que tinham 10 pessoas, agora tem 5 trabalhando por conta do espaço que tem que aumentar. Essa outra metade de pessoas, ela está em casa ou lá na tua empresa tem espaço suficiente para elas conseguirem estar lá trabalhando espaçadas? Qual é a tua realidade? Não, essas 5, digamos, 5 ou 10 que vão voltar para determinadas salas, elas vão permanecer com aquele distanciamento, certo? De 1,5 metro para cada. E aí é lá mesmo que a gente realiza essa ginástica, lá mesmo no próprio setor. Essa é a nossa realidade. Às vezes é uma sala pequena, mas como vão ter que manter esse distanciamento de 1,5 metro, então a gente não sabe ainda quantas pessoas vão ter por setor. Entendeu? Uhum. Então, Olha só. Antes de eu falar qualquer coisa, cada profissional dessa área precisa consultar no seu próprio município as diretrizes, porque eu tenho certeza absoluta que as diretrizes e recomendações aqui de Curitiba é uma e lá de Manaus é outra. Eu tenho certeza que tá diferente, porque Curitiba é a segunda capital com menos casos. Aí você vai lá Manaus e tudo mais, tá, Amazonas, tá muito evoluído o quadro. Então, primeiro ponto, cada profissional tem que ver a sua realidade. Não, aqui na minha cidade, o que a gente tem de recomendação? Porque varia de município e de estado. Né? Eu já sei das recomendações em relação à volta, entendeu? Uhum. Mas aí a gente está pensando ainda em relação à volta do setor em atendimento, entendeu? E não assim, as diretrizes em si do distanciamento, todo esse protocolo a gente já tem, só que a gente ainda não, assim, ainda tem dúvidas, né, em relação à volta do setor em si, de como agir nesse momento, entendeu? Se a gente faz aulas online, marcada, videoconferência, esse tipo, a ideia é por aí, na verdade, para iniciar essa volta. Mas está mais voltado para videoconferência do que mesmo para a equipe ir lá no setor, entendeu? Ter esse contato, até porque as pessoas ainda estão muito apreensivas, né? De voltar, de ter contato com outras. Está mais seguro, o ideal seria voltar por teleatendimento. Inclusive, o nosso conselho de fisioterapia, eu não sei, acredito que o de educação física também, que são os profissionais que dão ginástica laboral, eles liberaram 100% atendimento online. Então, estamos seguros em atender dessa forma. E eu acredito que o próximo passo, então, seja a evolução de você ir presencialmente. Se você respeitar, né, o distanciamento de 1,5 metro, eu não vejo grandes problemas em ter um retorno gradativo desse atendimento. Mas a minha opinião pessoal, já que não é um serviço ali essencial, né, 100%, a gente sabe que é super importante, mas não é um serviço essencial para a vida, né, como os profissionais que estão na linha de frente. Então, o ideal seria por teleatendimento. Como que eu estou fazendo? Aulas no Zoom, né? O Zoom é um aplicativo que estourou, né? Essa empresa cresceu não sei quantos %, né? Porque todo mundo começou a usar e é um excelente aplicativo. Algumas pessoas dizem que não sei o que, questão de segurança, mas não tem nada a ver. Eu uso ele desde 2017, ele é super seguro, nunca tive problemas. Então, eu acho que é a evolução, né,
disso. E aí, realmente, quando evoluir para o presencial, você fazer por setor mesmo, né? Sem aglomerar todo mundo, que já era a forma que era feita. Sim. Eu acho que agora para o começo é o ideal, né? O teleatendimento, a videoconferência, até porque tá todo, como eu falei anteriormente, tá todo mundo meio apreensivo para essa volta, tá? E em relação ao atendimento, à avaliação ergonômica, lembra que eu perguntei também? Não lembro mais. Era da avaliação, porque lá, como eu falei, é demandado, né? Aí o setor tal está apresentando doenças ocupacionais ou alguma coisa desse tipo, faça uma avaliação e tal, porque é o próprio setor que demanda para a equipe. Aí, como a gente faz no local com o servidor, então eu queria alguma dica a respeito disso, assim, por conta do isolamento mesmo. Como se a gente consegue fazer também por videoconferência, pelo menos algumas dicas de como utilizar a sua ferramenta de forma correta, esse tipo de coisa, ou se você acha que não é muito bacana, entendeu? É mais uma coisa emergencial agora no começo mesmo. Então, eu fiz uma ET semana passada, que foi uma demanda judicial, né? Então, eu fiz essa ET semana passada de segunda a domingo, né? Eu finalizei ela no domingo. Como que foi? A entrevista, só para contextualizar, esse setor ele teve uma demanda judicial, teve uma reclamatória trabalhista e tinha que fazer audiência, e nessa audiência a empresa, não sei, ela queria e precisava levar uma análise ergonômica do setor, que, né, como eu sou uma profissional justa, eu fiz uma análise imparcial, né? Uma análise que eu faria para qualquer outra situação, nem favorecendo o trabalhador, nem favorecendo a empresa. Uma análise extremamente técnica, né? Porque quando a gente assina, tá o nosso nome ali, né? Nosso conselho e tudo mais. E aí, como que eu fiz? Eu fiz a entrevista por teleconferência, né? Então, eu fiz exatamente da mesma forma como se eu estivesse no presencial. E aí, eu fiz essa entrevista, eu coletei todas as informações possíveis que eu conseguiria coletar de forma online. E hoje em dia, como eu já dou aula online desde 2018, para mim é super tranquilo, né, fazer esse tipo de ação. Pode ser que algumas pessoas tenham um pouquinho de dificuldade, normal, quando tá iniciando, mas para mim foi super tranquilo. Essa entrevista, essa coleta de informações de forma online durou mais ou menos 1h15, 1h30, mais ou menos isso. E aí eu fui nessa empresa com todos os equipamentos de proteção devidos, roupa, máscara, luva, óculos, né? E fiz a coleta. Então, como eu já tinha feito tudo isso, a coleta foi super rápida. A coleta não durou nem 30 minutos, porque eu já cheguei lá, eu sabia tudo o que eu precisava coletar, eu já sabia tudo sobre aquela função, eu já sabia tudo da empresa. Então, foi muito simples. E antes da entrevista... muito tranquilo, né? Muito tranquilo. E antes da entrevista, eu pedi para me enviarem fotos do setor, para eu já chegar na entrevista tendo uma visualização. Então, tudo que o trabalhador me falava, eu já visualizava lá na fotografia. Então, ficou muito tranquilo. Sim. Então, é uma ideia bacana. Essa dica da foto é ótima. Gostei. Então, assim, como é uma coisa nova pra gente, né? Porque, no caso, o setor tinha que ir até lá, fazer tudo presencial, avaliar, verificar, conversar, entrevistar o servidor, verificar se tinha alguma patologia, se não tinha, se tinha alguma dor, alguma coisa desse tipo, verificar a cadeira, o mobiliário de uma forma geral, né? Então, assim,
agora que a gente não pode ter esse contato, aí a equipe fica meio que pensativa em relação a isso, como que fazer, como que vai ser, como que... Entendeu? Então, assim, essa era uma dúvida, e que bom que você já fez e que foi válido e que pôde passar essa experiência para a gente. Obrigada, Débora. Imagina, espero ter te ajudado aí hoje. Ajudou muito. Até logo. Até, tchau. Maciel perguntou, né, se eu gravei. Sim, eu gravei. Na verdade, eu tenho esse costume de gravar, tá? Já aconteceu comigo, e quem já participou de alguns workshops já deve ter visto, eu tenho esse costume desde 2017 2016, na verdade, de entregar algumas análises ergonômicas de forma virtual. Credo, Débora, por que isso, né? Isso não deve ser feito, isso não deve fazer. Por quê? Tudo tem um porquê, né? Existem várias situações de um RH que te contrata para fazer uma ET, e esse RH, a matriz é lá no Rio de Janeiro, e tem empresas espalhadas pelo Brasil, e aí você faz a análise aqui na tua cidade, perto de você, mas você tem que prestar contas e entregar também para quem te contratou lá do Rio de Janeiro, né, da matriz. E aí você vai viajar para o Rio de Janeiro para entregar? Pode ser que você viaje, mas na maioria das vezes não. Se temos recursos excelentes online, por que não fazer? Então eu já criei esse costume de sempre gravar as minhas entregas das minhas análises ergonômicas do trabalho para essas empresas. Então eu gravei também essa entrevista, mas não por cunho judicial, nada disso, né? Mas é porque realmente eu tenho essa cultura já há muito tempo, né? Eu gosto de ver a minha atuação, para me assistir, para melhorar as minhas, enfim, né? As minhas entrevistas, as minhas atuações. Então eu gravo. E claro, se algum dia precisar, por algum motivo, tá lá. Então é importante, tá? Oi, Márcia, tudo bom? Oi, Débora, tudo bem? Tô falando com você pela primeira vez, na verdade tive acesso a você há pouco tempo. Sou ergonomista já pela Associação Brasileira de Ergonomia, gente, acho que há mais de 15 anos. Trabalho com ergonomia e de fato é um momento novo para todos nós, né? Então, eu nunca na minha vida tinha pensado que fosse fazer avaliações de ergonomia em home office, e hoje para mim é uma experiência diária. Eu tenho feito isso e tenho me surpreendido com o resultado, porque uma coisa é você avaliar um setor de trabalho sem observar o funcionário nele. Outra coisa é você observar e interagir o funcionário na atividade que ele está desenvolvendo naquele setor de trabalho. Eu estou falando basicamente de atividade administrativa, que é o que eu mais faço, tá? Nas empresas que eu trabalho, tá? Mas uma coisa eu tenho notado. Embora esses funcionários tenham acesso à informação dentro de suas respectivas empresas a respeito de ergonomia, quando eles se veem sozinhos dentro de casa, eles não sabem fazer o setup. Então algumas avaliações eu tenho visto e falado assim. Eles decoram o que eles aprenderam lá daquele jeitinho. Em casa eles não conseguem replicar. Exatamente. Aí que está o segredo, né? Então a ergonomia, ela se prova muito mais do que uma fotografia, muito mais do que uma informação num e-mail ou em qualquer tipo de projeto que vise falar sobre ergonomia, digamos assim. Justamente porque as pessoas são diferentes, as pessoas veem a situação de forma diferente. Enfim, a minha pergunta é a seguinte. Tenho notado nas minhas avaliações que funcionários têm apresentado queixas, muitas queixas, e muitas vezes nessas avaliações eu tenho associado essas queixas à condição de ergonomia que eles estão vivendo naquele momento. Então a pergunta é a seguinte: existe algum trabalho já iniciado? Porque uma coisa é falar que o trabalho em home office vai mudar a característica do trabalho hoje em dia atual, né?
Então, que, como você disse de manhã, uma porcentagem grande das empresas provavelmente vai continuar trabalhando em home office, né? Só que existe algum trabalho dentro da nossa área que mostre o quão válido é a nossa função para essas pessoas que estão migrando para o home office e não tem qualquer tipo de orientação na área de ergonomia, ou se tem, não sabem como utilizá-la, como eu disse. Então, como que nós, ergonomistas, podemos fazer com que as empresas entendam a necessidade de se manter a participação do ergonomista nessas avaliações? Show! Eu não vi ainda estudos no Brasil, mas eu já vi estudos de fora falando sobre isso. O único estudo do Brasil que já tem um histórico foi da plataforma e-learning, de aulas online. Foi desenvolvido todo um trabalho de ergonomia bem denso para desenvolver uma plataforma online de estudos. Então, isso eu já tive acesso aqui, né, em português, com profissionais aqui do Brasil. Mas da pegada de ergonomia para home office, eu não vi nada aqui. Inclusive, é o melhor momento para profissionais que gostam dessa linha de pesquisa pegar fundo, criar formulário no Google, fazer planilhas, tabular os dados para iniciar um projeto de pesquisa nessa linha que, olha só, se você está solicitando, pode ter certeza que tem muitos profissionais fazendo essa mesma pergunta. Então, assim, eu não tive acesso ainda. Pessoal, mande nos comentários se alguém já teve acesso a algum estudo, né? E se lembrar do autor, porque eu não lembro desse estudo que eu vi americano, mas eu vou caçar aqui nos meus documentos e assim que eu encontrar eu posto nos stories para vocês terem acesso, tá? Aqui no Instagram mesmo. Então, se alguém tiver, já compartilha. Mas o que eu tenho é de plataforma de estudo aqui no Brasil. E fica aí o convite, vai que você não abre o caminho aí para um... Pode ser? Pode ser, eu tenho pensado nisso. E outra dúvida que eu tenho, que muitas vezes a gente assina contratos com empresas já fechados para prestação de serviço na área de ergonomia. E essa situação do home office é nova. Como cobrar? Existe algum parâmetro de preços e de valores para análises ergonômicas que estão sendo realizadas assim por vídeo mesmo? Ou mesmo as avaliações de ergonomia de estações de trabalho? Existe algum parâmetro de preço para isso? Não existe. Como cobrar, então? Tudo é negociação com o seu cliente. A negociação que eu fiz com o cliente A não vai ser igual ao do cliente B. Existem profissionais, e eu utilizei disso também, que faz um pequeno desconto por conta do número de vezes que vai a menos, que é aquele custo que a gente já sabe operacional, né? De combustível, de pedágio, de estacionamento, essas coisas. Mas é aquele negócio. O nosso trabalho em si, ele não é desvalorizado por conta de ser online. Eu não sei se estava no começo que eu falei, eu continuo fazendo Pilates, eu pago exatamente o mesmo valor. Então, não é a hora de a gente desvalorizar o nosso serviço. O que eu fiz, pessoal, os alunos da mentoria estão falando ali, né? O que eu fiz nessa situação? Eu só dei bonificação do trajeto, dos custos operacionais, que eu não tenho mais, né? Ou que reduziu de uma forma justa. E eu estou bonificando essa empresa, então eu não estou reduzindo o contrato, quebrando o contrato ou diminuindo o contrato, eu estou bonificando, ou seja, olha, o que você acha de a gente manter este contrato da forma que ele é? E aí eu te dou um treinamento online, eu te dou uma ginástica laboral online, eu te dou um treinamento de call center online, de checkout online, que pode, né, tá lá na NR1, treinamento de ergonomia online. Então eu estou agregando valor aos meus serviços sem tirar o valor da proposta comercial. Algumas empresas aceitam, outras não. Algumas empresas você tem que fazer uma negociação diferente, outras não. E tem empresas que quebraram o contrato mesmo. E aí, mesmo tentando fazer
tudo isso, mas eu consegui resgatar e eu até fiquei impressionada porque eu tive duas AETs mesmo na pandemia e eu tive alunos que estão tendo também, porque deu uma girada na demanda, né? Tá diferente, reduziu por um lado, mas aumentou um pouquinho do outro dessa parte de home office e principalmente das empresas alimentícias que estão sofrendo mais fiscalizações. E aí é aquele negócio, quando o fiscal entra na empresa porque ele está olhando o risco biológico, ele não ignora os outros riscos. Então, o que acontece? Também não é que aumentou, mas a quantia que diminuiu de trabalho quase que está empatando porque essas fiscalizações com o olhar do risco biológico não estão ignorando o risco ergonômico. Então, eles também estão solicitando isso, que foi uma das minhas propostas aqui da pandemia. Então, a gente vai, né, se moldando mesmo. E agora, com o trabalho em home office, o risco ergonômico voltou a ser praticamente prioridade nessas avaliações também. Não, eu fiz a pergunta justamente a respeito de tentar dar um equilíbrio entre preços entre ergonomistas, entende? Porque eu posso tirar um valor do meu contrato, que é o contrato presencial, mas será que esse valor está um valor condizente com os demais ergonomistas fazendo o trabalho por vídeo, digamos assim, não mais presencialmente? Então, eu até gostaria de conversar com você depois, em particular, a respeito disso, para você me ajudar, me dar uma luz em relação a isso aí, porque eu estou com um pouco de dificuldade de fazer, de estabelecer valores para esse tipo de trabalho agora, nessa nova situação, entende? Tá certo, mas para finalizar, que a gente só tem 1 minuto e 32 e aí a live cai, não sou eu que desligo, ela cai sozinha, acho que você já sabe. Não é a hora de baixar o valor do serviço só porque tá com uma puxada online. Sabe por quê? Se baixar agora, não sobe depois. Com certeza, sem dúvida. Com certeza. Obrigada, tá, Débora? Tudo de bom. Gente, a live vai cair, não sou eu que desligo. Acho que vocês já sabem que a live do Instagram só dura 60 minutos e ela cai sozinha. Então, fiquem com Deus e até amanhã, ao meio-dia. Grande abraço, tchau, tchau.